Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos entrar no capítulo 12, as universidades IASIC, pelos espíritos Luiz Afonso e Laura. Já falamos por alto como a educação é importante para os IASICs, do planeta IAS 1. A base essencial para as altas tecnologias e para o governo do planeta IAS. Suas nações têm modelos educacionais parecidos, mas nada, quando se trata de humanidade, é homogêneo. Nós somos seres naturalmente heterogêneos nas aptidões mais naturais e as oportunidades diferentes são para pessoas distintas, e isso no final vira uma igualdade de condições. São as diferenças para os diferentes, né? As universidades são acessíveis a todos os habitantes e o processo seletivo é natural. O governo garante as condições de estudo desde os 4 anos de idade e questiona cada família qual será a forma de educação de cada filho, segundo o planejamento reencarnatório que fizeram. Se uma comunidade precisa de médicos, mestres de educação, bioquímicos, astronautas, artistas, de teatro, música, dança, tudo isso é selecionado espiritualmente com as famílias e seus núcleos. Então, existe um apoio do mundo espiritual junto com eles e existe uma estratégia, uma metodologia de planejamento com o governo de Iás. Aqui no caso a gente está falando de Alfaias, que é a cidade principal onde tudo aconteceu por bastante tempo aqui no nosso livro. Depois de a criança completar 1 ano, a mãe escolhe se terceiriza a educação da criança para alguém desenvolvê-la melhor ou se ela mesma acrescenta uma licença maternidade em seu serviço, sem ônus de direitos DON, que seria o nosso salário na Terra, mas com muito mais benefícios exclusivos. Essa exclusividade é relativa ao trabalho exercido pela pessoa, ou seja, o nível de desgaste, a insalubridade, a periculosidade, essas questões cotidianas. E também pelas condições familiares que ela está inserida. Claro, se ela estiver inserida numa família que já tem muitos DONs, ela não precisa abrir, ela não precisa ganhar mais do que o previsto, digamos assim. A família nem sempre é formada por pessoas estudiosas e que ingressam na universidade. Nós sabemos que nem todo ser humano ou humanoide é uma pessoa culta, teórica. Então, eles têm essa noção. Mas todas têm esse direito de aprimorar conhecimentos. Então, quem quiser ir para a universidade, isso não é embarreirado, não é sucateado, não existe uma estratégia de hegemonia e dominação igual existe aqui na Terra. Qualquer um pode ir para a universidade. É uma seleção natural, não existe vestibular, concurso, é uma seleção de habilidades. Por isso que lá dá mais certo, né? Aqui a gente coloca muita teoria, a gente supervaloriza muito os diplomas e, e alguns níveis educacionais, em vez de se preocupar com a prática do profissional, da vocação do profissional. A família nem sempre é formada por pessoas estudiosas, então qualquer um pode aprimorar o seu conhecimento na hora que bem entender. Algumas pessoas gostam de trabalhar com comércios, de direitos, de consumo, ou seja, trocam seus itens de fabricação, lá existe também industrialização, para preencher as famílias com produtos tecnológicos e manutenção de produção. Então, isso é descontado lá do DON da pessoa e a pessoa pode levar. Ou trabalho em controle de robôs, concursos, nas próprias indústrias e manufaturas. Então, lá não tem só a industrialização, lá existe também o serviço manufatureiro. Algumas pessoas tinham me perguntado e eu não lembrava muito desse detalhe, porque eu não moro mais em Asa, então isso foi
né, em encarnações passadas, 12 mil anos, e eu tive que fazer uma série de regressões para conseguir lembrar de algumas coisas, inclusive uma viagem astral que eu fiz, a última que eu fiz recentemente. A universidade parecia o Jardim Botânico de Curitiba. Aquela estufa era como se fosse 5 vezes mais alta, aquela estufa toda branca, com vidros lindos, meramente espelhados, eu não sei dizer para vocês, porque era uma substância plásmica e ela se modificava também. Era uma universidade muito linda, muito acessível, bem no meio de Alfaias, tanto que Alfaias já evoluiu hoje, né? Então, atualizando dados aqui para vocês, realmente eles têm um campo verde, um jardim que é muito lindo, muito parecido com o Jardim Botânico de Curitiba, e muitas flores, muitos bancos para as pessoas sentarem, muito espaço verde. Só que a vegetação de lá é muito rasteira, não existem muitas florestas não, pela degradação do meio ambiente que eles passaram. Então, aqui, né, voltando para a nossa realidade Planeta Terra 2023, não sei em que ano que você vai assistir esse vídeo, mas aqui nesse momento da leitura 2023, mês de outubro, nós vamos falar sobre as diferenças pessoais também. Algumas pessoas lá ajudam a manter a cidade e têm menos direitos em virtude do serviço ser muito simples. Alguns acumulam DONs fazendo várias atividades porque realmente gostam e preferem comercializar as coisas em vez de estudar. Mas os direitos básicos todos têm. Lá não existe pobreza, não existe miséria, não existe pessoa morando na rua passando fome só se quiser. Entende? Então tem algumas questões lá que se a pessoa também não quiser ficar em Alfaiás, quiser sair do sistema, ela recebe uma carta de autorização para sair do sistema, e se ela quiser voltar, ela consegue essa carta de autorização para voltar. A não ser que seja punida, que lá ainda existe punições para delinquentes, porque delinquência existe em toda parte quando se trata de ser humano e humanoide. Então é uma questão muito delicada, essa questão da justiça também do planeta Yas, porque Afonso diz que lá eles têm sistema de monitoramento nas cidades e tem filmagens das coisas que acontecem. As pessoas às vezes esquecem que é um reality show ou não querem morar numa cidade dessa forma e é convidado a se retirar e ir para outra cidade que não tem estrutura. Mas imagina, né? Você sair de uma Nova York, uma São Paulo, uma Brasília e ter que morar numa cidade que você vai ter que plantar para comer, porque você não vai ter outras condições. Então esse dinheiro, esse DON, ele é trocado por minérios ou bens que a pessoa precise. Ela fica sem DONs na cidade, ela pode sacar tudo em produtos que ela precisa e ela se retira. Se ela quiser um carro, se ela quiser um. Entende? Então essas questões acontecem. Nem todo mundo se adapta a tudo quando se tratam de humanidades. Então, Afonso diz que, como governador que ele já foi, ele sentiu essas dificuldades, mas são muito raras as pessoas que não se adaptam a um sistema que funciona tão bem. Mas claro que sempre tem aquele pontinho no fim da curva ali, né, daquela pessoa que não se adapta. Faz parte do humano e do equilíbrio também, né? Então eles falam sobre o seguinte: as pessoas podem fazer várias outras atividades na cidade em vez de estudar, mas o estudo é sempre incentivado, inclusive gera DON quando a pessoa se dedica aos estudos. Então, cada ida do estudante, cada ida do profissional à universidade, ele recebe DONs por isso. Então, olha que coisa linda, né? Nós recebermos uns bitcoins por estarmos estudando e frequentando a universidade, a biblioteca, que é a coisa mais linda. Eu cheguei aí a essa biblioteca. Eles têm uma biblioteca online e tem também de livros físicos, com estantezinhas.
largamente separadas umas das outras, tudo bem clean. Eu me sentia no livro, naquele filme, aliás, Homens de Preto, né? Porque era todo mundo, o pessoal que era universitário usavam roupas nobres, porque estar na universidade para eles é algo muito importante, não é igual aqui na Terra, que a gente se veste de qualquer jeito para estudar. Lá para eles essa obtenção de conhecimento é muito valorosa, então é outra cultura. Os rapazes e as moças iam de roupas brancas, finas e roupas pretas, como se fosse nosso terno. Então tinha os terninhos femininos e os terninhos masculinos, com bons tecidos. E eu fiquei assim deslumbrada como as pessoas eram educadas, finas, ninguém falava alto na biblioteca da universidade. Os professores todos tinham lá aqueles fones Bluetooth, e mesmo todo mundo tendo aula dentro da biblioteca, eles não se comunicavam verbalmente, era tudo telepático, era tudo virtual. Gente, foi uma viagem tanto, assim, eu fiquei apaixonada. Fiquei apaixonada por essa universidade. Principalmente essa de Alfaiás, do centro da cidade de Alfaiás. Eu sou pedagoga, né? Amo essas coisas. Por isso que eu escrevi um capítulo inteiro só sobre as universidades iásicas. Então, as diferenças pessoais são compreendidas como avanço espiritual e maturidade das almas pelas reencarnações sucessivas. Então, eles são reencarnacionistas, eles já compreendem isso em sociedade, que é um outro avanço para nós nos próximos séculos. Entendermos de reencarnacionismo, da individualidade do ser integral, né? Esse conceito é global em IAS. Ninguém inveja quem já alcançou níveis elevados de intelectualidade e faz um serviço moralmente pesado, como os andromédicos. Então, os andromédicos lá são os médicos fisiologistas e também que cuidam dos androides, dos robôs que ajudam a sociedade. Então, eles têm um trabalho mais intenso. Eles trabalham, né? São pessoas que conseguem reproduzir nos robôs a inteligência artificial próxima da humana. Aí eu vou falar para vocês, né? Porque tem muita gente com medo aí da inteligência artificial hoje, em 2023, por causa do chat GPT e essas coisas todas. Aliás, já existe isso. E a inteligência artificial é super companheira dos momentos de vulnerabilidade do nosso corpo humano. Eles não superaram a inteligência humana. Isso não aconteceu até hoje. Tá? Fiquem tranquilos, isso não vai acontecer. Muita gente aí pirando na batatinha. A espiritualidade avisa. Tecnologia é bom e todo planeta gosta, tá? Só precisamos cuidar para não destruir a nossa natureza. Isso sim. Mais o problema nosso do que dos robôs. E aqui ele coloca que são os que conseguem adentrar todas as áreas da vida e ganham muitos direitos por isso. Estão na medicina, nos transportes coletivos, nos esportes, no lazer, na informação parecida com a informática da Terra, mas bem mais avançada no nível mental, e de desmaterialização das moléculas, que é uma parte que a gente ainda não domina. Enfim, no sexto século em Yas, nada mais era material, no sentido denso que a gente compreende. Então, depois que eles passaram pela regeneração, eles foram fluindo, digamos assim. Então, tudo lá é mais rarefeito, mais leve. Não tem mais tanta materialidade como nós. Então, existe uma vida material, mas não material do jeito que a gente tem hoje, que gera tanto lixo, tanto desgaste, tanta poluição. Não é mais desse jeito. Lá tudo é mais plástico. Todas as possíveis matérias poderiam ser facilmente desmembradas. Isso pode parecer ficção científica, mas se trata de evolução humana em qualquer planeta. Olha que maravilha! O mundo natural primitivo não tem nada de validade e a vida humana tende a se desmaterializar
para não esgotar recursos do planeta. Então, nós já estamos aí com nossos dias contados, depois dos vírus encontrados no Ártico, congelados aí há 50 mil anos. Então, se o planeta material deixar de existir, nós vamos viver aí no mundo espiritual, né? Vamos pensar nessa outra dimensão de vida. As universidades eram verdadeiras fábricas de filosofia de vida. O professor universitário tinha tanto valor quanto o médico ou engenheiro, e toda a sociedade o respeitava. Os docentes eram nossos ídolos de conhecimento, exemplo, vida e atitude social. Reclamavam ao governo sobre qualquer procedimento do sistema que estava desvirtuando os valores sociais. Olha o poder dos professores, né? De ter comunicação direta com o governo sobre a educação do povo. Então, já eram pedagogos sociais, já existia pedagogia social em outro orbe há muito tempo, que é minha área de profissão, né? Éramos uma sociedade mais moralizada no sexto século e não apenas moralista, com exemplos de quem fala, mas não faz. Nossos professores eram muito firmes em suas condutas e enérgicos em seus princípios morais. Não aceitavam, de espécie alguma, qualquer tipo de discriminação, violência, abandono da família para os alunos cursarem suas aulas ou fugas psicológicas. Eles tinham aulas virtuais remotas, visitavam os alunos com pais idosos, filhos, bebês e ainda levavam alguns membros da turma para fazerem caridade. Eles se preocupavam uns com os outros, pois o salário era garantido, mas a dignidade social não. Logo, cada dia era uma oportunidade de construir novos valores sociais. Lembro-me do melhor professor de medicina obstétrica que tive na universidade e como ele amava fazer partos. Ele mesmo ia ensinar os estagiários na prática. Ríamos das atitudes doulas dele, das terapias de conversação com os bebês antes de viverem. E tudo isso nos fazia amar mais a vida, a medicina e o desenvolvimento humano. Isso são palavras de Luiz Afonso. O nome dele era Santiago. Ele traduziu assim um nome mais comum aqui da Terra, né? Um grande homem equiparado aos negros da terra, de cultura parecida com a dos africanos, pois os pais eram quase índios. Ganhou muitos prêmios de dignidade humana e era presenteado por todos os professores uma vez a cada ano IASCO, que durava em torno de 500 dias terra. Então, cada ano IASCO era mais ou menos 500 dias aqui na Terra. Como o IAS não tem movimento de rotação e translação iguais ao da Terra, de um outro jeito que Afonso não quis detalhar muito, porque não é bem a área dele, tem algumas dificuldades de dimensionar o tempo e equiparar. Né? Ele disse que tem essa dificuldade de equiparar o tempo. Mas para isso, usa um computador parecido com um tablet para calcular nosso espaço e tempo com o daqui, da Terra. Então, eu percebi muito essa dificuldade de Luiz Afonso quando nós estávamos escrevendo pela primeira vez os capítulos do Planeta Yas, em 2015. E ele tinha hora que ele me passava um valor, tinha hora que ele passava outro valor. Aí ele dizia: não, mas vocês têm horário de verão, eu não calculei horário de verão. E isso impacta no decorrer dos séculos, dos anos. Quando foi inventado o horário de verão, ele se confundiu um pouco nessas questões de tempo e espaço. Então, se tiver algum erro, eu peço desculpas por ele, porque eu também não entendo dessas questões de cálculo intergaláctico, não é a área de formação do Luiz Afonso, ele teve que estudar muito para trazer o livro Planeta Yas 1, e quando veio o livro Planeta Yas 2, ele preferiu dimensionar o tempo de outras formas, ele já falou mais das questões aqui de interferência interplanetária na Terra, no mundo espiritual da Terra. Então, vamos continuar aqui conosco no próximo capítulo, que vai ser o capítulo 13,
celebridades de IAs, tá bom? Então, por hoje é só esse pequeno capítulo